Este é o podcast Abro, né? O podcast da Pemba Forte Centro de Negócios, para compartilhar a nossa história e a história dos nossos clientes. E hoje, assim, eu tenho o prazer, a honra de ter aqui comigo, né, nesse podcast, a Dona Grace, o seu Ezequiel, pessoas que eu tenho, assim, tamanha admiração. Por trás de uma empresa grande, existe uma bela história, uma forte história. E como a gente já havia falado, né, Dona Grace, vocês têm a senhora tem 19 anos aí, caminhando lado a lado com o seu Ezequiel, e o seu Ezequiel também com outras empresas há mais de 20, 30 anos no mercado. E eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco com a gente essa trajetória. Muito bem, dizer primeiramente que é um prazer, uma satisfação muito grande estarmos aqui. Muito obrigado pelo convite da Marília. A nossa história, Marília, de empresário, já começa, como você falou, há seus 25, 30 anos. A gente empreendia no setor de construção civil. Nós tínhamos uma indústria cerâmica, trabalhamos durante 17 anos com a indústria cerâmica, e quando nós vimos que o segmento cerâmico estava começando a não ser rentável, nós já procurávamos outro negócio. Foi quando surgiu esse segmento aí de mineração. Foi nos oferecido uma jazida de calcário, lá em Natividade. Eu estive com meu filho por 2 vezes lá nessa empresa, nessa mineradora que já funcionava, mas eu achei que era muito distante, que não seria o que eu queria para o meu filho ter que viajar 300 quilômetros e morando aqui em Palmas. Então, um amigo ofereceu uma oportunidade que surgiu de um afloramento de calcário. Nós buscamos, fomos atrás, fizemos os investimentos, pesquisamos de 2016, até 2019. Ela funcionou no dia 5 de maio de 2019. A empresa que nós temos hoje, a Calcário Milênio, situada na cidade de Pugmil. E já vislumbrando procurar um segundo negócio, uma empresa que produzisse calcário dolomítico. A nossa jazida de Pugmil só produz calcário calcítico. E nós buscando fazer uma outra indústria, outra unidade. Nós, inclusive, estávamos negociando uma área na cidade de Xambioá, no norte do estado. E Deus, com a sua magnificência que Ele tem, bondoso como quando nós descobrimos a nossa empresa, nós fizemos requerimentos ao redor da área do afloramento, né, do jazimento do calcário. E colocamos alguns geólogos para andar nessa área para tentar descobrir essa área de jazida, né? Essa jazida de dolomítico. E por onde andava o geólogo, ele não encontrava. Nós fizemos algumas perfurações e não tivemos sucesso nessas perfurações. E um ex-funcionário nosso, fazendo a limpeza no tanque de peixes, descobriu essa rocha calcária. Estava a 3 metros de profundidade, a 5 quilômetros da nossa planta, no quintal de casa, vamos dizer. E nós fizemos novamente as sondagens, fizemos as perfurações, análises e descobrimos lá no quintal de casa uma jazida de calcário dolomítico. Um calcário muito bom, com teores muito bons. E uma jazida que nós fizemos lá, a ferição dela, uma jazida para a gente trabalhar aí 300, 400 anos. E voltando a falar da nossa história lá atrás, em 2005, eu vim com a família de 3 irmãos, uma sociedade de 3 irmãos. Em 2005 nós separamos essa sociedade lá nas cerâmicas, né? Eu fiquei com a cerâmica e a Grace trabalhava na Caixa Econômica e veio trabalhar conosco. Dona Grace, partilhe um pouco com a gente, que eu acho fantástico, eu me identifico muito com a senhora, mesmo por conta dessa afinidade que nós duas temos com a parte financeira. E a senhora faz essa gestão tão bem feita, e eu acredito muito, né, a confidencialidade, a confiança que hoje nós temos nos dados, nas informações da Calcário Milênio, né, junto às instituições financeiras, uma empresa muito preparada, muito sólida, sempre com tudo muito auditável. Hoje vocês possuem uma contabilidade forte, uma documentação, tudo muito legal dentro da Calcário Milênio, né? A parte ambiental, a jazida junto à ANM.
Então, realmente vocês prezam pela regularização, né, de toda a jazida. Então, assim, só para vocês entenderem, o calcário milênio, ele possui no seu portfólio, né, o calcário calcítico, o dolomítico e o pó de rocha. Então, é um portfólio completo para o produtor rural. E sabendo que ali o calcário milênio ele está no ponto mais estratégico do estado Tocantins, que é Nova Rosalândia. Então, se a gente pegar ali um raio de 250 quilômetros, a calcário milênio consegue atingir o maior número de agricultura e pecuária do estado. As áreas mais fortes, inclusive na agricultura, a gente consegue atingir a partir do raio de 250 quilômetros de Nova Rosalândia. E, assim, falando um pouquinho aqui com a dona Grace sobre essa trajetória, que a senhora era da Caixa Econômica, concursada, e deixou tudo para estar aí ao lado do seu Ezequiel, seu esposo, contribuindo com a parte de gestão. Eu gostaria que a senhora pudesse assim, compartilhar um pouco com a gente dessa experiência que a senhora tem com a gestão da empresa. Obrigada pela oportunidade que você está dando, né, para eu e Ezequiel estarmos aqui contando um pouquinho da nossa história, contando um pouquinho da nossa trajetória. E você sabe que empreender no Brasil não é só você pegar um papel e falar, olha, eu vou montar uma empresa, ela vai ser certinho, tudo legal, vou fazer assim, você planeja tudo, mas você tem uma série de coisas por trás que você tem que ir subindo os degraus, né, para poder superar esses obstáculos e conseguir ter êxito. E na nossa empresa não foi diferente, né? Como o Ezequiel disse, ele já vinha de uma empresa familiar, com sociedade, e queria voar sozinho, né? E me chamou para essa empreitada, em meados de 2003, por aí, e fomos nos planejar, né? Eu fui planejar o que eu queria fazer, deixar meu emprego com segurança e tudo, né? Que a gente sabe. Mas era assim, a gente estava insatisfeito com a nossa vida, com o que nós tínhamos conseguido em bens mesmo, né? Bens, sim. Monetariamente falando, os filhos crescendo, com poucas probabilidades, né? Na empresa. Então, fomos juntos, né? Juntamos as nossas forças e em 2005 abrimos a Cerâmica Milênio, que foi uma empresa assim, que foi a base de todo o nosso sucesso, né? Foi uma empresa assim, que eu tenho assim, no meu coração, por tudo que ela alcançou. Foi uma empresa que ganhou prêmios, uma empresa que teve destaque ambiental no estado de Tocantins, tiveram reportagens de vários jornais, até a própria Globo esteve aqui fazendo entrevista com a gente na questão de queima, preservação. Então, assim, sempre o nosso trabalho, como você falou, pautando pela como é que fala? Pela regularidade mesmo, para tudo ser conforme. Questão ambiental, questão financeira, questão fiscal, a gente não trabalha por fora, nunca trabalhamos. Questão de funcionários, nós temos hoje vários funcionários que são remanescentes da época da primeira empresa ainda. Então, assim, sempre tudo muito correto. Isso foi pautado na nossa nova empresa, e lá nós ficamos até 2016, né? 2016 que a gente fechou, por conta mesmo do defasamento do setor. E aí nós já estávamos com uma situação financeira até interessante para nós nos mantermos, mas ele falava, e os filhos, e agora? Eu falei, não, mas já está bom, né? A gente começar de novo, já estava, né? A gente já chegando na idade. Ele falou, não, mas não, e ele é muito empreendedor. Aí propôs esse negócio do agronegócio, né? Da mineração. Mas é uma situação assim que a gente nunca trabalhou, a gente não tem conhecimento nenhum de nada, porque quando estávamos na cerâmica, a gente sabia tudo do solo, do tipo de argila, qual a melhor época, produzir, vender, mercado, tudo. E a gente não sabia nada. Então, começamos do zero, né? Aprender mesmo com os técnicos, com os engenheiros, com as pessoas que nos deram assessoria, nos acompanharam. Ele visitou várias empresas, né? Eu até fui com ele em algumas, né? Não só aqui em Goiás, em São Paulo, lá no sul do Brasil. Tiago também, nosso filho, foi com ele. Vieram outras empresas também, ofereceram para a gente comprar, como ele falou, mas o que deu certo foi abrir uma nova jazida e parece que realmente tudo estava preparado ali por Deus para nós, né? Então, pertinho de casa, né? A nossa empresa fica aí a 70 quilômetros aqui, uma área muito boa, né, de localização, que é o nosso maior forte hoje,
Não falo só do nosso produto, que é excelente, mas a localização para quem compra calcário é muito importante, né? Porque o frete é muito caro. Então, a gente tem esse benefício na nossa empresa e a gente foca muito nisso. Então, assim, é uma história do qual eu tenho muito orgulho mesmo do que nós construímos e que nós conseguimos trazer, né? O nosso filho até o momento, nossa filha mais esporadicamente, mas que a gente está conseguindo fazer uma história de sucesso. Quando eu penso na senhora, dona Grace, eu vejo, assim, a excelência e competência. Sim, a senhora transparece isso, tem 2 anos, né, que a Terra Forte tem esse contato com vocês, profissionalmente falando, e assim, é nítido essa forma correta de lidar com tudo que vocês fazem. E eu agradeço muito pela oportunidade, né, de também fazer parte, né, de um pedacinho da história de vocês aí com a Calcário Milênio, aí no trabalho feito para essa extração do calcário dolomítico, né, que eu considero um grande salto que a Calcário Milênio tá dando, né, com mais esse produto que ele é mais utilizado, assim, do que o calcário calcítico. E falando sobre isso, até, seu Ezequiel, eu gostaria de, né, perguntar, que o senhor pudesse partilhar aqui um pouco conosco, como que o agronegócio tocantinense, e falando sobre esse raio aí dos 250 quilômetros, é isso mesmo, né, seu Ezequiel, esse raio de 250 quilômetros mais ou menos que vocês atendem, porque tem essa questão logística, como a dona Grace falou, que dependendo da distância, às vezes o transporte fica mais caro do que o próprio calcário, né? Então, assim, como que o agronegócio tocantinense tem aderido aos produtos, né, da Calcário, ao portfólio da Calcário Milênio, falando aí sobre o calcítico, dolomítico e o pó de rocha? Marília, os calcários, eles são... Só citar os exemplos. A gente tem um calcário calcítico, nosso carro-chefe, nosso primeiro calcário, nós conseguimos mandar ele para o estado do Mato Grosso, cidade de Canabrava do Norte. Aquele lá dá uns 600, 700 quilômetros. Esse calcário calcítico nosso tem outros elementos, potássio, tem silício, que são muito interessantes para o plantio. Então, tem algum cliente que usa, ele volta por essas qualidades desse calcário. O calcário dolomítico, que é o nosso calcário que a gente vai produzir em maior quantidade, porque tem uma demanda maior, também ele tem um calcário muito bom, como eu falei agora há pouco. Tem uns teores de magnésio e cálcio muito bons, tem o PRNT de 94, o PN de 104. Então, a gente tem aí uns calcários muito bons. E os calcários, a nossa planta, o fato dela estar no centro do estado, quando se monta uma planta dessa, ela é interessante para quem está montando a planta, porque você vai gerar negócio, você vai gerar riqueza, vai trazer empregos para esses municípios, mas também para o próprio agronegócio do estado do Tocantins. As fazendas que estão ali próximas, elas valorizam muito, porque quando a pessoa vai negociar uma fazenda dessa, fala, olha, eu estou a 10 quilômetros do calcário, estou a 50 quilômetros do calcário. Isso conta muito. Ela valoriza essas propriedades que estão ali próximas. Maravilha, né? E assim, em relação à agricultura e à pecuária, hoje quem adquire mais o quê? Que tipo de calcário tem uma diferença? E a pecuária adquire mais o calcário calcítico, dolomítico? Como que funciona? O senhor pode partilhar um pouco? Sim, com certeza. A pecuária, ela precisa evoluir muito. A agricultura no Brasil já evoluiu demais. O Brasil é um dos países que mais produzem sacas de soja por hectare. A pecuária ainda está meio que engateando nesse segmento. O pecuarista ele não investe no solo tanto quanto o agricultor. Mas já tem as pessoas que estão saindo. Nós temos um produto chamado pó de rocha, o nosso Revical, que as pessoas usam muito para fazerem aplicação no solo, para culturas com mais tempo de uso, no caso, os capins. O calcário para um ciclo mais curto e esse pó de rocha para a planta que fique mais tempo no solo. Então já está tendo essa entrada assim, mas a gente acredita que o pecuarista deveria investir mais no seu maior bem, que é o solo. E só entrando aqui, tem que ter esse poder de convencimento e com números, né? Quantas vezes a gente não disponibiliza um técnico nosso para ir até a fazenda, fazer uma análise, orientar, e sempre há muita desconfiança do pessoal da pecuária, né?
Porque sempre foi assim, Tocantins sempre foi um estado de pecuária. A gente também já trabalhou com pecuária. Então, eles olham ainda, né? Estão assim, esperando para ver o que vai dar. E a gente tem que estar fornecendo dados confiáveis, né? E essa assistência para poder entrar nesse mercado que ainda é pequeno para a gente. Confiança é outra palavra que pega os códigos, né? Eu gosto de pegar os códigos, as palavras-chave. Quando eu falo de Calcário Milênio, me vem a palavra confiança. Eu sou cliente, meu pai é cliente de Calcário Milênio, lá em Pedro Afonso a gente já adquiriu, né, Calcário Milênio, aqui a gente tem uma propriedade em Barrolândia, e a gente já adquiriu outro também. E quando eu falo assim, Calcário Milênio, eu tenho confiança com o produto, né? E eu vejo assim, sobre o desenvolvimento desse solo, a importância para a agricultura do calcário dolomítico. Eu sei que o senhor já falou, mas eu gostaria assim, que se o senhor puder explorar ainda mais esse calcário dolomítico que veio com tudo, né? A novidade da Calcário Milênio é o calcário dolomítico. E eles estão assim, produzindo a todo vapor e oferecendo aí para os produtores esse novo calcário que, para quem não sabe, eu estou aqui reforçando o calcário dolomítico, que pode aí ser entregue na região de Pedro Afonso, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Porto Nacional, Silvanópolis. Calcário Milênio está aí com essa novidade do calcário dolomítico, né? Além do pó de rocha, mas gostaria que o senhor falasse mais do calcário dolomítico. Marília, é importante você refazer essa pergunta do calcário dolomítico, porque esse ano nós começamos a produzir o calcário dolomítico ano passado, no mês de maio, e graças a Deus produzimos uma quantidade boa, quantidade significativa, mas nós estamos montando uma segunda planta, então nós vamos ter bastante calcário para atender os nossos clientes aqui no raio de 250, 300 quilômetros. Nós estamos montando uma outra planta lá na cidade do município de Nova Rosalândia, que nós vamos quadruplicar a planta, a quantidade de calcário que a gente produz hoje. Então, o calcário dolomítico ele não vai faltar daqui para frente, se Deus quiser. A gente deve estar inaugurando essa planta no mês de julho, agosto, mais tardar, mas a gente quer oferecer um produto em quantidade e em qualidade para os nossos clientes. Exatamente. Eu não poderia também deixar de falar, né? Eu quero até ouvir um pouco da senhora, que é um exemplo que a senhora está implantando junto com o senhor Ezequiel, essa parte da sucessão e o legado. Para mim, como eu falei anteriormente, eu valorizo muito a história de vida das pessoas. Por trás de uma grande empresa, por trás de uma empresa forte, existe um CPF forte, né? E eu vejo que esse CPF ele é forte porque ele está deixando história, ele está deixando legado, ele está deixando sucessores. Não é patrimônio, né? E existe uma diferença de patrimônio com sucessores e com legado. E para mim, vocês é um exemplo, tem a Mari, que está dentro do processo, o Thiago ali ativo no dia a dia, na parte operacional, na gestão como toda, a senhora, a Mari, o seu Ezequiel, né? Pela parte comercial. Enfim, vocês formam um belíssimo time. O fato tem diferença de equipe para time. O time anda junto, ele faz o gol, se não faz o gol, todo mundo sempre o gol junto, né? E eu vejo muito isso em vocês. Vocês incluem todo mundo no processo. E eu gostaria que a senhora partilhasse um pouco essa questão da sucessão. A intenção, como eu havia falado antes, quando nós abrimos a Calcário Milênio, nesse novo setor, foi realmente a gente construir alguma coisa para eles. Porque como o setor que nós estávamos anteriormente, ele não se sustentava mais, nós estávamos com essa preocupação. E sempre nós pensamos, desde a época da faculdade, de formá-los para trabalhar conosco. Né? Porque não adianta você construir uma empresa, dar o sangue por ela, construir um legado, um trabalho, e aí você morreu, acabou. Né? Então, assim, eles já tiveram nas faculdades de formação já orientados para os negócios, né? E vieram para dentro. Você sabe que não é fácil a gente transformar, né, filhos, adolescentes, e levando e construindo aquilo ali. Mas hoje eu tenho muito orgulho do que nós formamos com nossos filhos. O Thiago, ele está muito inserido no processo e traz soluções, assim, diferentes, né, da cabeça, né, de jovem, de pessoa que entende de programas e soluções diferentes que a gente nunca pensaria
E ele traz muito isso. E Mari ainda está iniciando no processo, mas assim, a gente tem muito orgulho do que a gente está fazendo com eles, construindo com eles, e eles também, tenho certeza, assim, têm muito orgulho da empresa que nós construímos hoje. Pelo menos, assim, você pode chamar qualquer um dos dois aqui, eles vão falar maravilhas, né, amor? Vestem a camisa. Vestem a camisa mesmo. Ontem mesmo eu estava com um problema e fui lá para o Thiago, ele não tinha ido, né, amor? Fui lá para a casa dele, a gente foi trabalhar juntos, viu a solução, o que a gente ia fazer e tudo. Enquanto não tivemos a solução, a gente não encerrou aquele momento ali de reunião. Então, assim, eu posso contar com ele, Ezequiel pode contar com ele, nós podemos contar, né? E assim que a nossa empresa vai evoluindo e a gente vai, ao mesmo tempo, construindo o futuro para eles, né? Financeiro, de dignidade, porque não adianta você dar só o exemplo da empresa, do que ela representa, mas a forma como você conduz os seus negócios, né? Como você trata seus fornecedores, como você trata seus empregados, funcionários. Então, tudo isso aí eles estão levando, porque é da forma mais correta possível. Isso aí também traz muito orgulho para a gente, porque a gente tem certeza que está deixando um bom exemplo. Respeito, né? Respeito. É só, quando a senhora fala da dignidade, tudo é respeito pela história do outro, né? E hoje, assim, eu tenho um respeito muito grande, além da confiança, como eu já falei, da trajetória da empresa Calcário Milênio, né? Tenho muito orgulho da história de vocês. Obrigada. Marília, nós sempre pautamos nos nossos negócios, como a Grace falou agora há pouco, da Cerâmica Milênio. Quando nós montamos a Cerâmica Milênio lá atrás, que nós começamos a fazer os nossos processos, só para citar um exemplo rápido aqui, nós fomos a primeira empresa no estado do Tocantins a vender crédito de carbono gerado por queima de casca de arroz. Veio o pessoal do Jornal Globo, fez uma matéria conosco, depois veio o pessoal da Rede Globo fazer uma matéria que passou em pequenas empresas, grandes negócios. Há quantos anos? Deve ter uns 12 anos. Uns 10, 12 anos atrás. Então, e hoje, falando de carbono, parece um lance tão atual. E olha só, há 12 anos... Nós somos pioneiros. Somos pioneiros aqui no estado do Pioneiros, vendemos. Então, todo o negócio que nós nos propomos a fazer, a gente faz bem feito. Nós fomos uma das primeiras também empresas a paletizar o produto. Nós vendemos muitas telhas no estado do Pará, para a Companhia Vale do Rio Doce, que eles queriam os produtos paletizados, nós entregávamos lá os produtos paletizados. Então, essa preocupação de fazer as coisas bem feitas, fazer com excelência, ela é da gente. A gente tem esse perfil. Então, a Calcário Milênio não é diferente. A gente já tem os nossos produtos, o nosso jeito de trabalhar, a nossa indústria, como ela é montada, o plano de fábrica, a planta, tudo a gente procura fazer o melhor possível. Quando nós estamos montando essa outra empresa, como a Grace falou, antes da gente entrar no negócio, eu visitei várias empresas. E agora, quando nós estamos montando essa outra empresa, eu também visitei várias empresas. Pegar o que tem de melhor em cada um e montar na nossa. A gente procura fazer a coisa, fazer por excelência. Sim. E eu gostaria de saber se a senhora também quer deixar uma mensagem, né? Se vocês quiserem compartilhar também, a Terra Forte, ela oferece várias soluções aqui, né? E eu gostaria de que vocês pudessem compartilhar, se possível, fiquem à vontade, para saber se vocês veem alguma solução também pela Terra Forte para o negócio de vocês. A nossa parceria tem o quê? Uns 2 anos? 2 anos. 2 anos, né, Marília? E eu vejo, né, nossa empresa era no interior, agora ela está no interior, mas a gente mora aqui, né? A gente precisa de ter essa ponte que a Terra Forte fornece para a gente. Porque a gente não conhece todo mundo. A gente não conhece as novidades do que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no mercado do agro. Às vezes não dentro do nosso segmento, mas que pode vir a ser. E a Terra Forte, ela traz isso para a gente. Esse conhecimento e também, além do conhecimento, faz a ponte entre nós e um possível comprador, um possível vendedor, uma possível ideia, uma palestra, uma feira. Então, assim, eu vejo assim, com grande importância essa nossa parceria. Só tenho a agradecer a vocês por terem nos recebido, né, com tanta dedicação, com tanta lealdade, né, vestiram a camisa da Calcário Milênio mesmo. E hoje, para a gente, é muito importante essa parceria e eu só recomendo.
Certinho, muito obrigada. Costumo dizer que tudo no tempo de Deus, né? Sim. Tudo tem a hora certa. Eu falo que pessoas certas, no lugar certo, com conhecimento certo, é uma explosão de negócios, né? Então, é isso que a gente preza. E aí a gente vai chegando ao final. Mas eu queria falar um pouquinho também, por favor. Claro. Quando nos foi apresentado a Terra Forte, que eu vim aqui conversar com a Marília, em todo momento que você chega, você mais ouve do que fala, né? Eu falo muito. Mas a Terra Forte para nós foi uma grata surpresa. Você está de parabéns, você, o Rafael, toda a equipe, pelo que vocês eram lá atrás. Lá atrás eu já vi que vocês tinham um potencial muito grande, o que vocês já são hoje. Terra Forte é referência aqui em Palmas. Vocês são a referência aqui em Palmas, no estado. Essa ponte de ligação de quem produz para quem precisa do produto, esse network é muito importante. É muito importante, a gente tem só que agradecer a Terra Forte pela parceria nos projetos, pela parceria nas vendas que a gente faz, pela parceria até de estarmos aqui. Muito obrigado à Terra Forte, que vocês continuem trilhando esse caminho de sucesso. E eu também tenho muito orgulho da história de vocês, porque a gente conheceu lá, né? Já cresceram bastante em 2 anos. E assim, vejo assim com muito orgulho, né? E a providência de Deus mesmo, que coloca as pessoas certas, nos lugares certos, no momento certo, para que tudo dê certo, né? Muito obrigada, Dona Grace. Muito obrigada, Ezequiel. Nós estamos chegando, né? No final do nosso podcast. É tão gostoso, o tempo passa assim, muito rápido. E a gente precisa ter mais momentos como esse. A gente precisa explorar mais, assim, conhecimento de vocês. Tem muitos produtores com essa sede de conhecimento, né? Do calcário, do lumítico, do calcítico, o pó de rocha. O pó de rocha é uma novidade no mercado. E é um produto maravilhoso. E que já tem tantos resultados nesses Sim, comprovados. Então, assim, a gente vai ter outros podcasts informativos, trazendo conhecimento. A gente precisa... tem muito conhecimento aí armazenado em vocês, eu falo assim, muita experiência. E essa experiência prática, ela não tem dinheiro que pague. Então, a gente... eu sou bem, talvez, um pouco mais nova, né, que vocês, e eu tenho muito a aprender também com vocês. Então, sobre empreendedorismo, sobre negócios, a gente vai estar junto, precisa absorver. Tem muita gente precisando ter acesso a essa história para se inspirar. Tem muito produtor, às vezes, só ouvindo histórias negativas, que esse ano foi ruim. Enfim, quando a gente ouve uma história de sucesso, a gente vê, peraí, em todo negócio tem seus altos, tem seu momento de baixa, e existe aí uma palavra certa, que eu falo resiliência. Essa palavra, ela que nos move, né? Faz sentido que nos momentos desafios que os produtores estão passando esse ano, uma economia, uma política, né, que às vezes não é tão favorável, a gente viveu aí a falta de chuva no plantio e muita chuva na colheita. Então, muitos produtores não colheram, né, tão bem. E assim, o que a gente... até eu gostaria de pedir vocês para deixarem uma palavra de esperança, né, para os produtores rurais. Marília, eu até ia te pedir essa palavra, mas eu não queria deixar só uma palavra, eu queria deixar um pouco de uma mensagem, se você me permitir. Claro. Você que é produtor que está plantando aqui no estado do Tocantins, acredite no nosso estado. Nosso estado tem um potencial enorme. Tocantins é cercado por rodovias, ferrovias, uma malha viária impressionante. E nós temos hoje a Calcário Milênio no centro do estado para atender a tua demanda. Confie no Tocantins. O Tocantins é o estado do futuro. Sim. Dona Grace? Eu também quero deixar essa mensagem para os produtores, né, que primeiro falar do nosso produto, que por trás de tudo isso aí tem muita pesquisa, anos, né, de pesquisa e desenvolvimento. Então, confio plenamente nesses produtos. E deixo para vocês também a mensagem de que fechem os olhos um pouco para as notícias negativas, o que está acontecendo no mundo, porque se a gente for olhar, todo dia o coração fica menor um pouquinho. A gente tem que acreditar, trabalhar, seguir em frente, ser firme, que tudo vai dar certo. É isso aí. E nada melhor essa mensagem vindo da Dona Grace, que é uma mulher de muita fé, né? A gente que tem Deus,
a gente confia nele. Toda a nossa esperança, toda a nossa confiança está em Deus. Então, é isso que, quando a gente tem essa fé, nada pode nos abalar, porque Deus nos sustenta, né? Essa fé nos sustenta. Então, é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau.